primeiras discussões que a nossa filósofa do tema hoje, Simone de Beauvoir, ela vai trazer, ela traz para a gente. Vou mostrar o livro dela aqui, só um minutinho. Esse aqui é o combo do livro que tem 2 volumes, que foi lançado em 2019, cadê a câmera? Em comemoração aos 50 anos do livro, da publicação, um dos primeiros livros que trata a questão da mulher. Nós vamos entender por que o segundo sexo. Por que o segundo sexo, tá? Então, são 2 livros. O que eu vou falar hoje está no primeiro, na introdução do primeiro livro, viu? Então, essa é a famosa, é o livro referência. Nós vamos estudar aqui hoje, que nós vamos trabalhar com os conceitos, que é a Simone de Beauvoir. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Né? Beleza. Então, tá. Quem precisar falar, quiser comentar, usa o microfone prioritariamente. Quem não tiver microfone, escreva no chat e alguém que tenha microfone me fale, porque eu estou olhando o quadro, aí eu não vejo os comentários, tá? Então, hoje, primeira coisa importante, vamos conhecer a filósofa. Isso é indispensável, pessoal. Por quê? Porque quem fala tem um corpo. Ora essa. Quem fala tem um corpo. Nós precisamos conhecer esses corpos, porque olhando os corpos, nós já começamos a fazer uma localização de território. Quem é essa pessoa que fala? É uma mulher branca? Isso precisa ficar muito claro para nós. Senão agora, em algum momento, isso vai fazer uma grande diferença. É uma mulher branca, europeia, francesa? Então, aqui está a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, ela escreveu esse livro. Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, ela escreveu esse livro dela, publicou em 1949. Foi o lançamento desse livro, que chamou O Segundo Sexo. Tá? Vou aqui. Estou escrevendo só para a gente não perder a referência. Pois bem, está lá a Simone de Beauvoir publicando esse livro. Para efeito de curiosidade aí, mas eu sei que alguns e algumas já sabem, a Simone de Beauvoir formou na Sorbonne, que é considerada a Universidade de Paris I, e ela foi colega de estudo, de formação em filosofia do Jean-Paul Sartre, tá? Que tentou, no primeiro momento, um processo de seleção de melhor tese, de melhor estudante de filosofia naquela época. E o Sartre, um ano antes, tinha tentado e não tinha conseguido. E a Simone de Beauvoir, depois, no ano seguinte, tentou, e o Sartre tentou novamente. E os dois conseguiram. Ela ficou em segundo e ele em primeiro. Mas a banca que discutiu quem ficaria com o primeiro lugar teve uma discussão sobre quem ocuparia, se seria o Sartre ou a Simone. Ou seja, em termos qualitativos, a Simone de Beauvoir também alcançaria o primeiro lugar. Agora, por que o Sartre, homem, foi o escolhido? Aí já é um desdobramento da questão da própria condição da mulher, tá? Mas para efeito de informe, isso é muito importante. Ela fez filosofia, foi considerada uma das melhores estudantes de filosofia na Sorbonne, na década de 40. Tá? Isso é muito importante, num curso que tradicionalmente é feito, é estudado por homens. Pois bem, depois de alguns anos, a Simone de Beauvoir e o Sartre viraram um casal, foram companheiros de vida amorosa e também de vida intelectual, tá? Para efeitos de curiosidade. Pois bem, o que a Simone de Beauvoir vai fazer logo na introdução? Logo na introdução. Ela vai falar o seguinte: ela vai fazer uma diferença
Ai, cadê o sinalzinho de diferença? Até eu achar isso aqui agora. Diferença, eu vou pôr X, mas não é X, não é que eles brigam, é de diferença. Natureza e cultura. Importantíssimo considerar isso aqui, pessoal. Existe uma diferença na Simone de Beauvoir do que é natural e do que é cultura. Tá? A partir dessa distinção, a Simone de Beauvoir vai falar, ela vai nos dizer que existem, que nós temos na sociedade, nós pensamos do mesmo modo que nós falamos em condição humana, nós também podemos falar, e precisamos, ela vai escrever isso, em condição da mulher. Ora, isso aqui já é uma provocação filosófica muito séria. Por quê, pessoal? Porque se nós estamos falando de filosofia, e ela é uma filósofa, esse é um dos temas recorrentes na filosofia. Muito recorrentes na filosofia. Que eu queria pôr um tracinho aqui, não sei onde eu destreinei usar esse aqui. Muito importante a condição. O que é condição? Nós, em filosofia, falar em condição é falar em prerrogativas. Prerrogativas é princípios. O que possibilita com que humano ou ser humano exista? É quando a gente está falando, então, de condição humana. Agora, pensar essa condição humana, segundo Simone de Beauvoir, não é ser universal e achar que todo ser humano tem as mesmas condições. Aí vai entrar a discussão sobre a mulher, ela vai dizer, não, nós precisamos também falar de uma condição da mulher, precisamos conseguir entender que condição é essa, quais elementos na sociedade condicionam a existência da mulher. Então, a mulher, ela tem também os mesmos condicionantes dos seres humanos em geral. Ok, filosofia, beleza. Beleza, o Kant foi um filósofo que pensou muito isso, o Descartes foi um filósofo que pensou muito isso. A Simone de Beauvoir vai dizer, então a mulher tem essa condição humana também, mas ela tem uma condição que é a condição própria da mulher. Certo, pessoal? Quando ela faz isso, ela está dizendo que podemos falar de natureza, mas existem também condições que extrapolam a natureza, ou seja, que são construídas culturalmente. Culturalmente, ou seja, por hábitos. Hábitos da sociedade, pelas relações humanas, pela relação do ser humano com a própria natureza, utilizando o quê? Da sua condição em relação aos outros animais. Certo, pessoal? Primeira questão aí, compreendida em filosofia, de onde a Simone de Beauvoir vai trazer a discussão da mulher? Da separação entre natureza e cultura. Ora, olha o pulo do gato aqui da Simone de Beauvoir. Vou ter que treinar a usar essa seta aqui. O pulo do gato da Simone de Beauvoir para aí. Se há construções sociais, há construções culturais, ela vai dizer, portanto, que fêmea e macho não são categorias específicas da natureza. Não são. Para entender essa relação entre fêmea e macho, ou feminino e masculino, no tempo dela, as palavras usadas eram fêmea e macho. No nosso tempo hoje, é feminino e masculino, porque tem várias outras reflexões, tá? Eu estou usando os termos da Simone de Beauvoir. Ela vai dizer, então, para falar de fêmea e macho, eu tenho que ir atrás da cultura, dessa diferenciação aqui que está na condição da mulher. Então, o que é isso? Eu tenho que falar de biologia, eu tenho que falar, e ela vai fazer isso, por isso que tem 2 volumes, ela vai falar de
psicanálise. Não vou pôr a palavra psicanálise, porque vai dar muito problema aqui. Vou falar psicanálise. E vai falar também aí, ó, João Guilherme, do materialismo histórico. O livro da Simone de Beauvoir, então, O Segundo Sexo, ela vai fazer o quê? Ela vai mostrar que a condição da mulher não é uma condição naturalmente universal, ou seja, todo mundo tem essa condição. Ela vai dizer, não. A condição da mulher é uma construção cultural, ou seja, tem gente que vive essa situação e tem gente que não vive. Ou seja, a condição da mulher, ela é designada a partir de hábitos e relações sociais, relações entre os seres humanos. A mulher não nasce mulher. Olha a frase que eu vou dizer. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Famosa frase da Simone de Beauvoir. Até pôr aqui, ó. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Sempre, quem está estudando por conta aí, porque quer, essa aqui é a frase mais famosa da Simone de Beauvoir. Quem está estudando para como é que aumenta essa palavra? Para fazer prova, já grava isso aí. Porque isso aqui é toda hora tá nos vestibulares, nas provas, ok, pessoal? Entende, então, de onde vem essa frase agora? Ninguém nasce mulher, ou seja, não é uma condição da natureza. Eu não nasci fêmea, eu nasci ser humano, racional, com todas as características de Homo sapiens, de humana. Eu nasci com essas condições. E isso é natureza. Agora, tornar-se mulher, ou seja, ser designada à condição de mulher, é algo cultural. Por isso, o verbo tornar-se, vir a ser. A mulher, então, nasce com a condição humana como um homem, mas ela é designada, ela é transformada a partir das condições que a sociedade lhe impõe. E para a gente entender isso, segundo a Simone de Beauvoir, é preciso saber o que a biologia fala, o que a psicanálise fala e o que o materialismo histórico fala. Quem que é o materialismo histórico? É uma galera, são estudiosos que vão falar da relação entre o ser humano e as condições que a natureza nos dá para transformar a vida em proveito do ser humano e transformar isso em produtos, em mercadorias, em objetos que nós vamos poder o quê? Trocar, vender, comercializar, tá? Então ela diz que isso também tem que ser um assunto para a gente entender o que é tornar-se mulher. Por exemplo, é aqui no materialismo histórico que a gente vai entender por que o salário da mulher é diferente do homem, embora eles tenham o mesmo cargo e tenham a mesma função. É aqui, estudando aqui, que ela vai nos esclarecer isso. Ok, gente? Até aí, vou dar só mais um pulo, que agora é o pulo do gato, para a gente dar um primeiro toque no Platão e mostrar para ele que o embate vai ser forte com ele agora. Vai ser o primeiro pulo metafísico agora com Platão. Posso seguir? Deixa eu ver se tem pergunta aí. Gabriela. Minha internet caiu, Ana Júlia, ok. Acabei de reler as obras dele no Platão. Então, você está fresquinha aí, você vai nos ajudar, hein, Marcos? Então, vou seguir, Vanessa. Legal. A Simone de Beauvoir, logo na introdução, e o livro dela tem em PDF na internet para todo lado, viu, gente? Muitas palestras. É uma filósofa que já foi bastante estudada agora, recentemente. A Simone de Beauvoir, ela vai fazer uma discussão para nós, vai trazer uma discussão. Quem já estudou aí o primeiro ano, segundo comigo, vai localizar essa discussão. Ó, ela vai dizer, o macho ou o homem, né, que são os termos que ela usa, na sociedade, eles representam, eles são apresentados como sendo o
sujeito. Ou, em outras palavras, não é a fotinha dela aqui agora. Ou, em outras palavras, é o absoluto. Ela está dialogando aqui com um homem, um filósofo chamado Hegel, mas não vou entrar nisso aí, não. Ou o essencial, aqui ela está conversando com o Sartre. Então, aqui, sujeito, ela está conversando com o Platão, aqui, o absoluto, ela está conversando com o Hegel, e aqui, o essencial com o Sartre. Olha, tudo filósofo peso pesado. Por que a mulher tem que ser forte, tá vendo? Ela, para ser considerada uma boa filósofa, ela teve que debater com vários nomes da filosofia. Na biografia dela, depois eu comento um pouco sobre o porquê disso, tá? Pois bem, então ela diz, o homem, segundo Simone de Beauvoir, na sociedade, a constituição da condição do homem, ele é entendido como sendo o sujeito, ou... Não vou quase, porque é muita provocação, né? O homem é o sujeito, é o absoluto. E do outro lado, gente, de uma outra parte, nós temos a mulher. Segundo ela, a mulher é considerada, aqui começa, ó, a grande questão filosófica. A mulher é considerada o outro, o acidente ou o inessencial. Tá vendo aqui a diferença, então, que ela vai identificar? A mulher, então, pessoal, segundo a Simone de Beauvoir, ela vive uma situação de... Não estou sabendo usar aqui. De diferenciação, mas é uma diferenciação de ser subjugada. O que é isso? Primeiro, é estabelecido um lugar fixo e perfeito do que é o verdadeiro, do que é o correto, verdadeiro, do que é o autêntico, do que é o modelo. Então, segundo ela, esse modelo é representado a partir da figura do sujeito, o eu. E esse eu, então aqui, ó, eu, Carol, olho para os outros eus, as outras existências no mundo e as classifico de outro. Então, eu sou Carol. A pessoa que está passando ali na rua agora é um outro, ou seja, é um outra existência que não é a Carol, certo? É aí entendido? Todo mundo, quando vai conversar, e ela fala disso, isso é uma condição que é apresentada para os seres humanos. Todo mundo, quando vai se relacionar com outra pessoa, ocupa um lugar do sujeito, do eu que fala, ou seja, o meu império, eu sei o que está acontecendo comigo, eu tenho domínio sobre mim, e olha lá, né, mas eu tenho domínio sobre mim. O outro é fora de mim, é menos que eu, ó, é menos que eu por quê? Porque eu conheço apenas a mim, eu sei o que eu estou pensando, eu sei como está meu corpo, eu estou com muito calor, eu sei de mim, eu não sei o que aquela pessoa lá na rua, é o outro. Ou seja, o outro, ele é sempre visto como um acidente em relação ao sujeito, ao eu, ao absoluto. Ela vai identificar isso. Ela vai dizer, isso nasce lá com Platão, lá com o estabelecimento do que é pensar corretamente. O que é pensar corretamente? É usar as leis da razão, é passar pelos graus lá que o Platão define da matemática, afastar do mundo das cópias, vocês lembram disso, do mundo das cópias? Ou seja, é ser estabelecido como modelo. Então, a Hannah Arendt vai dizer o seguinte, a Simone de Beauvoir, tô doida, a Simone de Beauvoir vai dizer que o homem foi estabelecido como sendo o sujeito na sociedade e a mulher como sendo o outro. O outro, ou seja, que não é perfeito, que não serve de modelo.
isso, segundo a Simone de Beauvoir, é uma construção da cultura. Não é uma coisa da natureza. Nós vamos entender por quê. É aí que ela vai trazer a biologia e vai desmistificar e vai falar, não, a condição que a mulher nasce, a biologia nos mostra que é a mesma. Então, é cultural a superioridade do lugar do homem na sociedade como sendo o absoluto, o que é uma essência, que é o modelo, que tem a melhor disposição para a verdade, para o conhecimento perfeito, e a mulher é o outro, ela é acidental. Isso vem, por exemplo, ela vai dizer, num aspecto, uma característica da mulher, olha só, que é o sangramento mensal. Isso vem de uma questão cultural, lá apresentada pelos homens. Então, resgatando a frase da Simone de Beauvoir, segundo ela, ninguém nasce acidental, ninguém nasce o outro. A mulher, ela é tornada, isso é uma tradução francesa, ela é transformada, ela é designada a ser um acidente a partir do modelo que é o homem. Então, quando a mulher nasce, ela não nasce, ela não é compreendida como sendo mulher. Ela já é imediatamente classificada culturalmente o quê? Não sendo um homem. Por isso que é ser humano. Presta atenção no uso das palavras masculinas. Quando fala humano, não estou falando de humana. Por que porque o masculino parece ser universal, a linguagem oficial? O aluno, o professor. Por que a gente não fala a aluna, a professora? Por que quando a gente vai falar em reunião de pais, não fala reunião de mães, pais, tias, tios, avós, ou seja, de responsáveis? Não, fala reunião de pais. Por quê? Porque, segundo a construção cultural, na perspectiva da Simone de Beauvoir, o homem é tido como o modelo de pensamento correto, perfeito, seguindo aquelas regras lá do Platão, que seguiu, por sua vez, o Parmênides. Tá? E tem que resgatar aquelas aulinhas lá do nascimento, lá da filosofia. Até aí, beleza, né, pessoal? Estamos ok? Então, a Simone de Beauvoir, ela vai dizer, a história da mulher é uma história contada como sendo o outro, como sendo o acidente. O acidente é aquele que falta. Essa história aí, de ter concentração difusa, como se a concentração focada fosse a melhor. Inclusive, é um conceito que a gente traz da produção de imagem, cinema, fotografia. Hoje, a gente aprecia fotografias maravilhosas que não primam especificamente pelo foco. O desfoque é um glamour, ou seja, é um uso muito poderoso de técnica. O que é o desfoco? É o quê? Então, compreendido como um foco desfocado. A relação, o masculino, eu estabeleci um modelo, o modelo perfeito é o foco. Então, quem tem foco difuso, concentração difusa, ou seja, não tem o quê? Foco, ser foco e não ser foco. Aqui, ser homem e não ser homem. O que é o não ser homem na sociedade, segundo Simone de Beauvoir? Me respondam, eu vou esperar vocês. Posso comentar? Pode. Então, meu entendimento seria como se fosse uma cópia mal feita, né? A gente pode resgatar isso até mesmo no cristianismo, né? Eu não vou entrar nisso, né? Porque vai ser uma polêmica, eu não sei, né? Se quer polêmicas assim, mas o cristianismo mostra bem isso. Também pode ser entendido como o inferior, né? É aquele sujeito que não serve como base, como guia para a questão cultural mesmo, de ser criado. O mundo criado para quem, né? Criado por quem, né? Tem basicamente É por aí, Marcos. Você trouxe uma questão específica da religião, mas
Porque a religião, sobretudo o cristianismo, se abordou, herda a linha racional, de construção racional do Platão, tá? Herda do Platão, tira lá em Platão. Então, o homem é o ser absoluto, é o que existe. A mulher é o não ser homem. Então, quando fala homem e não homem, para Simone de Beauvoir, nós podemos entender o não homem como sendo a mulher. E na introdução também, por quê? Porque ela é um acidente, ou seja, ela é menos perfeita do que o homem que consegue raciocinar, do que o homem que consegue ter poder político, isso tudo Platão vai dizer lá. O homem que consegue ter acesso às melhores fórmulas da matemática, o homem, isso tudo vem de questões muito antigas, da biologia, de questões culturais, da reprodução, tá? Isso é mais para frente ela vai tratar. Então, e aí tem uma parte que ela vai ser fenomenal, para a gente encerrar aqui minha exposição dos conceitos da Simone de Beauvoir. Essa designação da categoria do outro, na história da humanidade, a gente está falando aqui da mulher, mas ela diz, não, há outras existências que são construídas culturalmente e designadas a serem o outro, serem acidentais, ou seja, elas não são essenciais, não são perfeitas. Essas existências são negros, trabalhadores, judeus. Então ela vai falar, ela fala assim, para aí, esse outro que é designado a partir do homem lá, ela vai falar do caso francês, tem propriedades, que é branco, que é europeu. Quem não é isso, ou seja, é menos perfeito, é considerado o outro. O outro é a mulher, o outro, ou seja, que não é o homem branco europeu que tem propriedades. O outro é o homem, mas ele é negro. O outro é o homem, mas ele é trabalhador, ou seja, ele não tem propriedade, ele não detém os meios de produção. Então, ele é trabalhador, ele depende de vender o seu corpo, a sua força de trabalho, para poder viver. Ou seja, ele é dependente da existência absoluta, que é o homem que tem os meios de produção. Então, ela vai mostrar que essa categoria do outro, ela não é única e exclusivamente da mulher. Mas ela vai fazer algo fenomenal, que é o que coloca como um dos primeiros livros em filosofia tratar da questão da mulher. Ela vai dizer, ok, o trabalhador, os negros e as negras, e judeus, e judias, né? As mulheres, ok. Esses também são considerados outros. Mas tem algo que os diferencia da mulher. Que algo é esse? Ela vai dizer, eles têm uma datação histórica. A gente sabe quando começou os trabalhadores. A gente sabe quando essa categoria começou, quando que nem todo mundo era dividido nessa categoria de trabalhadores. Então, a gente pode ir lá e fazer essa marcação acontecimental, histórica, datada, a gente sabe. Nós sabemos ir lá e entender por que negros e negras começaram a ser subjugados a partir do processo de colonização da África. Nós conseguimos datar. Mesma coisa os judeus. Mas eles também têm uma outra especificidade que eu não vou entrar agora. Mas nós conseguimos fazer essa localização. Tá? Então, nós temos uma... O que eu falei aqui? Eu falei acontecimento, mas eu falei outro. Um acontecimento. A gente sabe quando, a gente consegue localizar lá. A mulher não tem como você localizar, porque ela nasce na mesma condição humana. Ela nasce como um homem, ela nasce junto com o homem. A mulher, negra ou não, nasce junto com o homem branco, nasce junto, eu digo assim, igual, na mesma condição de racionalidade, de ter o corpo humano funcionando, etc. A mulher nasce. Entende? O trabalhador, ele não. Ele depende de um desenvolvimento histórico, de separação na própria sociedade. É por isso que ela diz, olha aqui o problema, é por isso que o trabalhador, ele consegue se reunir para entender e criar uma consciência por que ele é
menosprezado, ele é subjugado, ele é explorado na sociedade, ele consegue se reunir, porque ele tem um objetivo em comum. É uma parcela que nasce e, a partir de determinada data, se transforma, vira de ser humano, ele se transforma em trabalhador. Existe essa marcação. Mesma coisa o negro, começou a ser subjugado a partir do processo de colonização. Então, a gente consegue identificar. A mulher, não. A mulher, ela nasce da mesma condição que o ser humano e assim ela continua para sempre. Não há como, tão objetivamente, você saber as particularidades desses outros aqui, ó, que eles também são outros, lembra? Eles também são acidentes. Mas a mulher, ela tem uma condição diferente. Por quê? Porque não tem nenhuma datação, nenhuma marcação histórica que ela adquiriu depois, algo que nasceu com ela e que marcou a sua diferença em relação ao homem. É por isso que ela vai estudar biologia, psicanálise e materialismo histórico, para mostrar que a mulher, ela nasce tal qual o homem, mas ela é jogada, ela é lançada à condição da mulher, o quê? Culturalmente. Beleza, pessoal? O importante de hoje é entender essa frase aqui, ó. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A análise sobre a mulher a partir da categoria do outro. Essa é a grande contribuição da Simone de Beauvoir, tá? Eu projetei aqui de novo para recapitular, ó. É a categoria do outro. A mulher, então, como uma construção cultural, né? A condição da mulher sendo uma construção cultural a partir do outro, da categoria do outro. Na filosofia, isso chama outridade ou alteridade. Vocês vão ouvir muito isso aí, ó. Alteridade ou outridade. São os nomes que dão na filosofia para falar da designação do outro. Então, quando for estudar a questão de negros, do racismo, fala-se da alteridade. Quando vai falar da questão de judeus, fala-se da alteridade. Quando fala da mulher, fala da alteridade. Estou dando alguns exemplos. Então, essa categoria aqui, ó, é chave para entendermos quando a gente fala de diversidade de gênero, né? Principalmente em relação a homem e mulher, diversidade religiosa, diversidade cultural. O que está falando do diverso? Nós estamos falando da diferença, do outro, ou seja, eu sou o sujeito e o que está fora de mim é o outro, é a diferença, ou seja, é diferente de mim, é o não Carol. O outro, então, né, no pensamento dessa origem que trata o homem como sujeito, o homem branco europeu, é o que entende o outro como sendo acidente, como sendo inferior. E, portanto, se ele é inferior, ele pode ser aniquilado, ele é menos. Ele pode ser o quê? Designado a condições subhumanas. Ó a frase da Lourdes. Ó, a gente não é gente, a gente é sobrevivente. Veja o impacto filosófico agora dessa frase, depois dessa cena, depois. Ali é como se estivessem falando duas existências acidentais que a qualquer momento podem ser o quê? Dispensadas da sociedade como não sendo humanas. É isso que nós vamos ver, por exemplo, quando um outro filósofo recente vai falar sobre a morte da população negra, a necropolítica. Por quê? São considerados outros, são considerados acidente. Não são os seres humanos perfeitos, completos. E a mulher também está nessa condição. É por isso que muitos homens veem a mulher como propriedade. Entende onde surge aqui o conceito do outro? É uma construção da condição da mulher a partir da cultura. É isso que é importante a gente entender com essa categoria filosófica da Simone de Beauvoir. O outro, a relação entre o que eu considero sujeito e outro como sendo menos, como sendo acidental. É aí que começam as hierarquias sociais dos corpos. O homem branco europeu está lá na ponta e os outros são acidentes. E quem que é que melhor se aproxima desse modelo? Ah, é a mulher branca?
A mulher branca, ela está na hierarquia à frente do homem preto. Depois, quem está lá embaixo? As feministas, as mulheres estudiosas da condição da mulher negra, diz que a mulher preta é a que mais sofre, a que mais vivencia essa condição do outro. O que é isso? Nós precisamos entender quais são os elementos que fazem, que constroem e alimentam essa condição do outro, essa condição da mulher. Vou ler os comentários aqui para a gente finalizar, e eu tenho só alguns recados que a gente encerra para os próximos encontros, para a gente definir juntas e juntos quais datas e quando vamos nos encontrar, tá? Então, vamos lá. Muito bom, Michele, o João Lucas diz. Vida severina de quem é o outro e ainda de quem lida com o labor no sertão nordestino. Lugar de fala, né? São os outros centros. A Maria Fernanda, quanto mais outro você tiver, mais sobrevivente você será. Mas isso, quanto mais acidentes em filosofia, a gente chama, na perspectiva aí de ter um modelo, né, Maria Fernanda? Quanto mais acidente em relação a esse modelo você tiver, mais você vai ser considerada outro. Então, olha lá, quanto mais outro você tiver, mais sobrevivente você será. Mais luta você terá, não por uma questão de eu quero, mas sim uma de eu preciso. Por questões históricas, a sociedade surgiu assim. Eu penso sobre essa origem um pouco para o lado da religião. Então, é isso. Quanto mais acidente eu tenho, ou seja, quanto mais diferença eu trago comigo em relação a esse modelo, então eu sou mulher, então eu sou um outro. Eu sou brasileira, ou seja, eu não sou europeia, eu sou um outro. Eu sou origem de filha de uma empregada doméstica, ou seja, eu não tenho propriedade. Eu não tenho bens, não tenho terra. Então, mais um acidente, é pobre. Eu sou trabalhadora, pobre. Nossa, eu sou professora, tem que trabalhar, tem que ensinar. Então, eu não sou, sei lá, uma super médica de cirurgia plástica. Coitada, é professora. Entende? Vai vindo os acidentes a partir do quê? Não é que eles são errados, mas é porque tem como referência a sociedade, elegeu culturalmente aquele padrão, o mais perfeito, o que encaixa melhor, o mais correto. É isso. Beijinho, obrigada por todo mundo ter participado, pelas conversas. Vamos agora refletir no dia a dia, né? Vamos olhar para o lado e ver como que a vida está caminhando a partir dessas reflexões filosóficas. Beijo para vocês, bom descanso. Até a próxima. Tchauzinho, hein?